Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maxwell, professor de Química, e nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o átomo, mais precisamente sobre o núcleo atômico. A teoria do núcleo atômico, do átomo, nós já vimos. Hoje nós vamos ver um pouco mais a prática, como é que a gente resolve exercícios do núcleo atômico. Você está vendo aí o átomo de Rutherford. Nós temos o núcleo no centro e os elétrons na eletrosfera. O que eu tenho no meu núcleo? Próton e nêutron, já vimos isso na teoria. O que tem massa no meu átomo? O núcleo, com prótons e nêutrons. A massa do elétron, eu lembro vocês, que é tão pequena que nós podemos desprezá-la, tá bom? Agora você já está vendo o átomo de Bohr, que é um modelo melhorado do átomo de Rutherford. Aqui nós temos o núcleo no centro, com os prótons e nêutrons, e os elétrons em camadas nessa eletrosfera. Essas camadas já têm energias pré-determinadas, já previstas. Agora, nós temos 4 variáveis aqui no meu átomo. O Z, que representa o número atômico, o P, que representa o número de prótons, E, que representa o número de elétrons, N, número de nêutrons e A, o número de massa. A ideia é que a gente possa identificar, pegar um elemento químico e identificar essas 5 variáveis. Olha, oxigênio, nós temos aí em cima o número atômico do oxigênio, aqui no meio o símbolo desse elemento químico e embaixo o número de massa. Então nós vamos completar aqui, ó, todas essas variáveis. Primeira variável é o Z, que é o número atômico. Simples, é só olhar o número que está acima do símbolo do elemento. Então, número atômico, 8. E o número de prótons? O número de prótons é exatamente igual ao número atômico. Sempre, tá bom? Sempre. Então, o número de prótons, 8 também. E o número de elétrons? 8 também. Todo elemento químico, todo átomo que esteja neutro, ele vai ter o número de elétrons igual ao número de prótons e, consequentemente, igual ao número atômico. E o número de nêutrons está explícito ali para mim? Não, não está explícito, mas é fácil calcular. Agora, o número de massa está explícito? Sim, o número de massa está explícito, ele está abaixo do símbolo do elemento químico. Agora, vamos calcular o número de nêutrons? Vamos. A gente segue uma formulazinha muito intuitiva. A, que é a massa, é igual a próton mais nêutron. Por que é intuitivo? Porque, como eu disse, em um átomo, o que tem massa é o núcleo. E o que eu tenho no núcleo? Próton e nêutron. Logo, massa é igual a prótons mais nêutrons. Rearranjando essa equação, eu vou ter que nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. A massa está explícito para mim, 16. O número de prótons também é 8. Então, o número de nêutrons será 8 também. Vou fazer mais um exemplo. Agora com o bromo. O número atômico está acima do símbolo do elemento químico, é 35, está aqui, muito fácil. Agora, o número de prótons é igual ao número atômico sempre, viu? Sempre. O número atômico ou o número de prótons é a identidade do meu átomo, tá bom? Agora, o número de elétrons também é 35. Número de nêutrons não está explícito. Número de massa está explícito, é 80. Para eu achar o número de nêutrons, eu uso a equação massa é igual a prótons mais nêutrons. Rearranjo essa equação e eu vou ter que massa é 80. Número de prótons é 35. 80 menos 35, 45. Então, o número de nêutrons é 45. Tranquilo. Agora, pessoal, vou fazer mais um exemplo aqui com o potássio. Z, que é o número atômico, é 19, está acima do elemento químico. P, que é o número de prótons, 19 também. Sempre, Z é igual a P, sempre. O número de elétrons vai ser também 19, porque isso aqui é neutro, não está apresentando nenhuma carga. O número de nêutrons não está explícito. O número de massa está explícito abaixo do símbolo do elemento químico, 39. Para eu achar o número de nêutrons, eu faço massa menos próton. A massa é 39, o número de prótons é 19, então eu vou ter que o número de nêutrons é 20. Tranquilo? Bom, já entendemos aí o que é massa, o que é nêutron, próton, elétron e número atômico. Ótimo. Se entendemos isso, nós já vamos para a próxima etapa, que é entender o que é um isótopo, um isóbaro e um isótono. É simples também, não se preocupe, tá bom? O nome parece diferente, mas é simples. Olha,
isótopo? Veja que eu grifei ali, eu deixei explícito o P. P significa próton, dentro da matéria de átomo, né? Então, o que é um isótopo? São átomos de um mesmo elemento químico, olha aí, ó, 3 átomos de um mesmo elemento químico, hidrogênio. Só que eles apresentam números de massa diferentes. Olha, se é de um mesmo elemento químico, lógico que eles têm o mesmo número de prótons, né? Tem que ser. Mas o número de massa é diferente. Isso aqui, ó, acontece para praticamente a totalidade dos elementos químicos que se encontram na tabela periódica. Na natureza, nós não vamos encontrar apenas hidrogênio com massa 1. Vamos encontrar, às vezes, hidrogênio com massa 2. Uma proporção muito, mas muito menor, mas existe. Tá? Então, esses 3 hidrogênios, eles são isótopos entre si, porque eles possuem o mesmo número de prótons, são o mesmo elemento químico, porém com massa diferente. Bom, então o hidrogênio com massa igual a 1, então é chamado de hidrogênio. O hidrogênio com massa igual a 2, de deutério. E o hidrogênio com massa igual a 3 é chamado de trítio. Qual que é a diferença básica entre os três? É o seguinte, simples. O hidrogênio com massa 1 mostra para mim que ele tem um próton. Tá? Porque o que é massa? Massa é próton mais nêutron. Se a massa do hidrogênio é 1, quer dizer que ele só tem próton. Porque não dá para um elemento químico não ter próton. Não ter nêutron é até aceitável, é possível, mas não ter próton, não. Então, esse hidrogênio tem um próton e nenhum nêutron. Já esse segundo hidrogênio, o deutério, tem massa 2. Quer dizer que ele vai ter um próton e ele vai ter um nêutron. Já o trítio, ele vai ter um próton e vai ter 2 nêutrons, tá bom? Olha a abundância relativa. Na natureza, 99,985% dos hidrogênios que a gente encontrar vai ser hidrogênio com massa 1. Apenas 0,015% vai ser o deutério, ou o hidrogênio com massa 2. E apenas traços, ou seja, pouquíssimo hidrogênio, será com massa 3. Então, o que é isótopo? Isótopo é elementos químicos idênticos com massas diferentes. O mesmo acontece com o carbono. Eu tenho carbono 12, carbono 13, carbono 14. Tá bom? O único elemento químico que tem um nome próprio para o seu isótopo é o hidrogênio. Os demais levam assim, ó, levam esse nome. Carbono 12, 13, 14. Carbono 12 está abundante no nosso planeta, né? Em 98,89%. Pouco mais de 1% é carbono 13 e apenas traços é carbono 14. Agora, o que é o isóbaro? Nós já vimos o isótono. Isótono, de novo, elementos químicos iguais, ou seja, com o mesmo número de prótons, ó, isótopo, mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo número de prótons, então é o mesmo elemento químico, mas tem massa diferente. Agora, o isóbaro são átomos de diferentes elementos químicos, ó, cálcio e argônio, são isóbaros. São diferentes elementos químicos, mas têm a mesma massa. Veja que eu deixei explícito aqui o A, que representa na teoria atômica massa. Então, isóbaro são diferentes elementos químicos com mesma massa. Tá? Agora, por último, o isótono. Isótono, pessoal, são diferentes elementos químicos, ou seja, tem número atômico diferente, tem número de massa diferente, mas ele tem o mesmo número de nêutrons. Olha aqui, ó, até deixei explícito no isótono o N, que significa nêutron. Como é que eu faço para calcular o número de nêutrons mesmo? Eu uso a fórmula massa igual a próton mais nêutron. Então eu rearranjo, então tem que nêutrons é massa menos próton. A massa do cálcio é 40, o número de prótons é 20, então o número de nêutrons será 20. Já para o cloro, qual que é a massa do cloro? 37. Qual que é o número de prótons? 17. Então 37 menos 17, 20. Então, tanto o cálcio quanto o cloro têm 20 nêutrons. Quando isso acontece, nós dizemos que esses dois elementos químicos são isótonos. Beleza? Isótopo, mesmo número de próton. Isóbaro, mesmo número de massa.
isótono, mesmo número de nêutrons. E agora, para finalizar a nossa aula, eu vou falar rapidamente dos íons. O que é um íon? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Ou seja, não possuem o número de prótons igual ao número de elétrons. Você lembra que eu falei assim, olha, se o número atômico do elemento químico for 10, o número de prótons será também 10. E o número de elétrons será também 10. Isso para um átomo neutro. Se eu pegar um íon, o que é um íon? Íon é um átomo que não está neutro. Ou ele ganhou ou ele perdeu o elétron. Tá bom? Eu tenho dois tipos de íons. Cátions, quando a carga é positiva, e eu tenho os ânions quando a carga é negativa. Bom, como que eu produzo um cátion? Como que eu observo um cátion? Quando eu retiro elétrons do sistema. Então, quando eu tiro o elétron, a carga do sistema fica positiva. Agora, quando eu adiciono elétrons, a carga do sistema fica negativa. Vamos entender isso aqui na prática? Olha aí, o lítio tem número atômico igual a 3. Então, quantos prótons ele tem? 3 prótons. Está aí representado por 3 partículas com carga positiva. Agora, se ele tem número atômico 3, e a princípio aí ele é neutro, quantos elétrons tem? 3 também. Vou representar aí para você, ó, 3 elétrons. Vou representar esse elétron com cargas negativas para facilitar o nosso entendimento das cargas. Agora nós vamos avaliar as cargas. O que é avaliar as cargas? Eu vou somar. Eu somo a carga positiva com a carga negativa. Ou a carga negativa com a carga positiva, né? Tanto faz. Bom, quando eu faço essa avaliação da carga, se eu tenho 3 cargas negativas, eu tenho menos 3. Vou somar com as cargas positivas, que é mais 3. Menos 3 com mais 3, 0. Então, isso aqui, esse lítio é neutro, assim como todos os átomos que estão lá na tabela periódica. Agora, se nós, porventura, retirarmos um elétron, eu retirei o elétron. Então, se eu retirei o elétron, eu tenho uma carga negativa a menos. Se eu fizer isso, retirar o elétron, e eu posso fazer isso experimentalmente, tranquilamente, é só eu bombardear com uma energia específica, a gente arranca esse elétron do sistema. Agora, vamos fazer um balanço de carga? Vamos fazer uma avaliação da carga? Eu tenho agora uma carga negativa, menos 2, carga positiva, mais 3. Menos 2 com mais 3 dá mais 1. Então, o que nós produzimos? Um cátion. Quando você tira um elétron do sistema, o seu sistema, que é o átomo aqui, ó, passa a ter uma carga positiva a mais. Por isso que eu tenho mais 1. Se eu tirasse 2 elétrons, eu ia ter 2 cargas positivas a mais. Tá bom? Agora, ao invés de tirar, vou voltar para a configuração do lítio e vou adicionar um elétron. Adicionei um elétron, então vou representar aqui com uma carga negativa a mais e vou fazer uma avaliação da carga. Olha que legal. Quantas cargas negativas eu tenho? 4, então vai ser menos 4. Vou somar com as cargas positivas, que é mais 3. Menos 4 com mais 3, menos 1. Então, o que eu acabei de produzir? Um ânion. Então, quando eu chego em um sistema e adiciono um elétron, eu vou ter uma carga negativa a mais no meu sistema. Por isso que fica menos 1. Entendeu? Tirou o elétron do sistema, a carga fica mais 1. Adicionou elétron, a carga fica menos 1, porque o elétron tem carga negativa. Agora, tem como a gente variar essa carga sem mudar o número de elétrons, mudando o número de prótons? Bom, vamos ver. Vou adicionar um próton aqui. Agora eu tenho 4 prótons e 3 elétrons. Vou fazer o balanço de carga. Menos 3 com mais 4 dá mais 1. Só que se eu tenho 4 prótons, eu deixo de ter o lítio. Porque o lítio tem 3 prótons. Se for 4 prótons, não é mais lítio, passa a ser o berílio. Então, vamos variar a carga? Eu consigo variar a carga alterando a quantidade de elétrons, ou adicionando ou tirando. Alterando a quantidade de prótons, não, porque eu mudo o elemento químico, tá bom? Então não dá para fazer isso. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos novamente sobre número atômico, número de prótons, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons. Nós vimos sobre isótopo, isóbaro e isótono. E vimos também o básico sobre os íons. É isso aí. Um abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative aí o sininho para você receber as notificações de mais aulas de Química.